iluminar, Senhor, e que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a compreender mais e mais acerca da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, que é o alicerce sobre o qual, Senhor, a nossa caminhada é estabelecida e é o instrumento através do qual o Teu Santo Espírito transforma a nossa vida. Por isso, pedimos que o Senhor venha ser conosco nesses momentos, Senhor, e queremos meditar a Tua Palavra e que o Senhor venha, Senhor, glorificar o Teu nome em nossas vidas, Senhor, e através das nossas vidas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessas últimas 2 semanas, trabalhando o capítulo 13, trabalhando o capítulo 14, nós temos visto Jesus Cristo pré-anunciando para os seus discípulos a sua partida. Aquele momento em que ele vai se separar fisicamente dos seus discípulos, após ter caminhado com eles, após ter passado cerca de 3 anos e meio acompanhando, instruindo, orientando e guardando os seus discípulos. Ele chega para os seus discípulos, diz para os seus discípulos que está chegando a hora dele voltar para o Pai. Para onde ele está indo, os discípulos naquele momento não poderiam ir, eles iriam depois, mas eles deveriam estar tranquilos, porque era possível que eles dessem continuidade ao trabalho que Jesus havia iniciado e que agora estava deixando para eles continuar. 2 coisas Jesus apresenta como fundamento para que eles pudessem continuar a sua jornada. Primeiro, a prova de que Jesus os amava como discípulos. E não apenas Jesus Cristo, mas o Pai também os amava. E uma das provas que Jesus dá desse tão grande amor que ele tem pelos seus discípulos é a mesma prova que o Pai dá. O fato de ter dado, de haver entregue o seu Filho como sacrifício, como Cordeiro de Deus, para tirar os pecados do mundo. Então, tanto a demonstração do amor do Pai, como a própria entrega voluntária de Jesus Cristo por aqueles que são seus, e aí, se nós reportamos ao capítulo 10, por aqueles que são ovelhas do seu rebanho, ele, como bom pastor, ele deu a sua vida para que as ovelhas pudessem se achegar ao rebanho de Deus, pudesse agora, de forma real, definitiva, fazer parte do rebanho de Deus, do povo que Deus havia comprado com o sangue do seu Filho para habitar com ele na eternidade. Então, Jesus Cristo ele fala desse amor que tanto o Pai como ele tem pelos seus discípulos, tanto o Pai como o bom pastor, como ele tem pelas suas ovelhas, e para que os discípulos pudessem continuar a sua jornada, ele também exorta os seus discípulos a que eles se amem uns aos outros. Então, o fundamento sobre o qual a relação dos discípulos, tanto com Deus como uns com os outros, e a relação tanto do Pai como do Filho para com aqueles que são seus, estava fundamentado na prática do amor. Então, Deus ama aqueles que são seus, o Filho ama aqueles que são seus, os seus amam aqueles que fazem parte do rebanho de Deus, e agora, pela primeira vez aqui no Evangelho de João registra o discurso de Jesus Cristo falando de como esses discípulos deveriam amá-lo. E aqui eu acho interessante, porque a maneira como o amor é aplicado aqui no capítulo 14 de João, ele desconstrói toda aquela ideia de amor, tendo como pano de fundo principal algum tipo de sentimento demonstrado por outras pessoas. Na verdade, o amor aqui é uma virtude por intermédio do qual o discípulo de Jesus Cristo ele é impulsionado a obedecer à verdade de Deus, a obedecer aquilo que Jesus havia ensinado. Então, o amor, ele só é amor quando, na verdade, ele leva o discípulo de Jesus Cristo a obedecer aos ensinamentos que Jesus Cristo deixou para que ele possa viver à altura, como Paulo diz na carta aos Filipenses, da vocação para a qual ele foi chamado.
Então aqui ele vai apresentar duas realidades, e esse discurso começa aqui lá no capítulo 13, vai até o capítulo 16, é aquilo que é conhecido como os discursos de despedida de Jesus Cristo, e ele vai falar tanto dessa realidade da prática do amor comum, tanto na esfera horizontal, discípulo, como na esfera vertical, do discípulo para com Deus, do filho para com o discípulo e de Deus para com aquele que fala do seu povo. Aqui ele começa a nos dar um insight, ele começa a nos mostrar uma luz de como o amor cristão deve ser verdadeiramente evidenciado. Versículo 15, que nós lemos, versículo 21 e versículo 24, nós vamos ver Jesus tratando disso no ensinamento. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aí ele culmina dizendo, lá no 24, aquele que não guarda os meus mandamentos, esse não me ama. Então, toda a esfera da demonstração do amor de um crente por Deus é evidenciada pela obediência que esse crente tem aos mandamentos que Deus deixou para ser observado e para ser vivido. Então, nós medimos o quanto nós amamos a Deus pelo quanto nós obedecemos à sua vontade, pelo quanto nós fazemos aquilo que as Escrituras dizem que deve ser o padrão de conduta de um verdadeiro cristão. Se a nossa vida não é vivida em função de uma contínua busca de obediência da vontade de Deus revelada nas Escrituras através dos seus mandamentos, então nós não podemos dizer que o amamos, e muito menos podemos dizer que temos o amor de Deus em nós. Então ele vai dizer aqui que aquele que me ama, ele vai guardar os meus mandamentos. Ele vai guardar os meus mandamentos. Em 1 João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 3, João vai dizer: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E aqui dentro do contexto mais imediato, o mandamento principal é que nós devemos amar uns aos outros. É o grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a nossa realidade de amor a Deus, ela é evidenciada a partir do momento que esse mesmo tipo de amor que Deus teve por nós é apresentado e é praticado e é aplicado em direção ao meu próximo. Um amor incondicional, que não é o resultado do feedback, como a gente diz, né, do benefício recebido, mas ele simplesmente o é porque nós nos tornamos, ou pela obra da santificação, nos é comunicado a manifestação de alguns atributos divinos, ainda que limitados, e um desses atributos é o seu amor incondicional. Nós merecíamos, por causa dos nossos pecados, ser rejeitados por Deus. Nós merecíamos, por causa dos nossos pecados, sermos castigados por Deus. Nós merecíamos, por causa dos nossos pecados, sermos desprezados por Deus e condenados pela sua lei. Mas Deus não fez isso. Ele, ao invés de nos dar aquilo que nós merecíamos, Ele resolveu nos amar. Nós não merecíamos o seu amor, mas ainda assim Ele nos tornou alvos do seu amor, e para que nós fôssemos amados por Ele, Ele teve que tirar a culpa que nós tínhamos, a responsabilidade que nós tínhamos diante da lei, a condenação que a lei impunha sobre nós e o castigo merecido por essa condenação, e Ele vai e lança sobre o seu Filho na cruz do Calvário, a fim de que eu e você, pela fé nele, pudéssemos ficar livres. Então Deus, para provar o seu amor, Ele fez algo não bom, mas maravilhoso comigo e para com você. Então, nesse sentido, o amor é algo que é manifesto através de uma atitude prática, que vai visar sempre o bem do objeto do nosso amor. Hoje, dentro da conjuntura social que nós vivemos, é possível uma pessoa dizer: eu amo fulano, e ainda assim fazer algo para magoá-lo.
ou dizer que eu amo fulano e fazer algo para feri-lo. Ou nos casos de crime passional, as pessoas abrem e diziam: eu amava fulano, ou eu amava fulano, mas ele foi capaz de matá-lo. Esse não é o amor que as Escrituras ensinam. Isso não é amor em lugar nenhum, isso é egoísmo. O amor, ele sempre visa o bem, a satisfação, a realização, a provisão, a proteção do objeto do seu amor. Se nós pegarmos a lista de virtudes eminentes, assim, emergentes do amor em 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver como esse amor de Deus se revela. Então, Jesus, ele chega aqui e diz para os seus discípulos que a maneira pela qual eles deveriam continuar a servi-lo após essa separação era amando eles. Por quê? Porque se eles amassem a Jesus Cristo, eles fariam aquilo que Jesus os havia ensinado. Eles cumpririam, eles guardariam, eles obedeceriam tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles. E uma das coisas que Jesus havia ensinado é que eles deveriam se amar uns aos outros. Na sua primeira carta, João, ele enfatiza muito isso, né? Tanto que por causa da sua primeira carta, João se tornou conhecido como o apóstolo do amor. E ele vai falar muito sobre isso, essa necessidade de eu provar o meu amor a Deus através do amor demonstrado ao meu próximo. Em 1 João 5,2 ele vai dizer que nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então há uma íntima relação entre a demonstração de amor a Deus, a demonstração de amor ao próximo e a obediência aos mandamentos de Deus. Sem que essas realidades se manifestem, então o amor não está sendo demonstrado, o amor não está sendo evidenciado. Isso é complicado, porque a gente começa a tocar nesse assunto, para nós que fomos influenciados pela cultura ocidental, que em boa parte transformou o amor no sentimento. A gente olha para uma coisa dessa e parece uma coisa seca, uma coisa insensível, uma coisa sem graça. Mas na verdade o amor, ele não é um sentimento, mas é justamente aquilo que nos empurra em direção a Deus, a sua vontade, promovendo em nosso coração o desejo de fazer aquilo que é agradável a Ele. O escritor diz: amar o pai implica em amar os seus filhos. Amar o filho implica em amar os seus seguidores. Entre estes, o amor mútuo implica em amar o pai e o filho. Então, nesse sentido, a nossa demonstração de amor para com o nosso próximo, a nossa demonstração de amor para com Deus e para com o Filho, ela é evidenciada a partir do momento em que nós obedecemos os mandamentos de Deus. E, nesse sentido, a nossa vida vai caminhando para a perfeição, porque quanto mais obedecemos a Deus, mais nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, o amor é algo extremamente prático, não sentimental. Foi por isso que Jesus pôde dizer para os discípulos, e voltado para os judeus: amem os seus inimigos, façam o bem para aqueles que só fazem mal para vocês, e orem. E eu volto a lembrar, não é para que Deus castigue e vá lá e acabe com aqueles que querem o seu mal, mas é para que Deus abençoe eles. O amor é manifesto quando a gente consegue pagar o mal com o bem. Imagina essa expressão que é usada, não é que a gente tem que dar, mas é pagar, como se uma ofensa recebida nos colocasse como devedores de um bem, como retribuição, a fim de que as pessoas possam ver na nossa atitude não apenas o amor incondicional, mas a graça e a misericórdia de Deus sendo evidenciadas. Agora Jesus chega para os discípulos e exige algo que está acima,
praticamente da capacidade humana, por força do pecado, de atingir. E é justamente dentro desse contexto de uma vida que será manifesta, revelada e aplicada através da demonstração do amor, que ele faz a sua primeira apresentação do Espírito Santo que será dado para eles. É nesse momento que ele vai falar para os discípulos que ele está exigindo algo que estará ao alcance deles, porque eles não estarão sozinhos. Eles não continuarão a sua jornada sozinhos a partir do momento em que Jesus Cristo será tirado visivelmente e fisicamente do meio deles. Jesus Cristo, como nós vamos ver a semana que vem, no versículo 18, quando ele diz que não vai deixar eles órfãos, ele promete que vai enviar outro Consolador. Ele não vai deixar os seus discípulos abandonados, mas ele vai enviar outro Paráclitos, que é a palavra usada aqui e que tem uma série de atribuições, se a gente puder dizer, funcionais, que se manifestam de várias maneiras, auxiliando a vida dos seus discípulos a cumprir aquilo que Jesus estabeleceu para eles fazerem. Tanto que Paulo, ele resume isso em Romanos 8, se eu não me engano no 26, dizendo que o Espírito, ele nos ajuda ou nos auxilia nas nossas fraquezas. E lá ele aplica uma coisa tão simples, que deve fazer parte da vida cotidiana de qualquer cristão. Ele nos ajuda a orar como convém. Paulo diz que nós não sabemos como orar, mas conseguimos orar, e às vezes a nossa oração é respondida, porque acertamos na vontade de Deus quando pedimos. E por que acertamos na vontade de Deus? Porque o Espírito Santo, ele intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Jesus estava partindo, Jesus estava deixando o convívio físico e visível com seus discípulos, mas aqui no versículo 17, ele diz que não vai deixar eles sozinhos, e segundo, que ele vai enviar alguém da mesma altura, da mesma estatura, com a mesma capacidade, com o mesmo poder que ele tem. Alguns tentam simplesmente apresentar uma realidade do Espírito Santo um pouco distinta daquilo que ele é. Nós temos um caso bem conhecido no nosso meio, como os testemunhos de Jeová, que apresentam o Espírito Santo como uma energia, uma força, um poder impessoal de Deus, que se revela através de atos de poder miraculosos, alguma coisa desse tipo, mas não é uma pessoa, não é alguém com quem você pode se relacionar, não é alguém com quem você pode falar, não é alguém que você sabe que pode caminhar com ele, não é alguém que pode lhe ajudar efetivamente. Mas quando Jesus diz aqui que vai enviar outro Consolador, ou a gente está com essa tradução tão forte na cabeça, né? Mas talvez a palavra mais cabível aqui seja outro auxiliador. A palavra Consolador, ela foi colocada aqui na tradução por causa do contexto. Talvez a ideia de Jesus Cristo aqui nesse contexto seja o fato do consolo por causa desse rompimento da relação primária que os discípulos terão. Eles passaram 3 anos e meio, ou 3 a 3 anos e meio caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo com Jesus, sendo orientados por Jesus, e agora simplesmente eles vão acordar no belo dia e Jesus não está mais lá. E aí Jesus disse que eles não precisam se preocupar. Eles devem confiar em Deus, e eles devem continuar confiando em Jesus Cristo. E uma das coisas que eles devem confiar é que, apesar de não haver alguém com a presença visível e física com eles, como Jesus assim o foi, eles terão um ajudador. Eles terão ao lado deles e neles alguém que pode efetivamente ajudá-lo. Então é inconcebível alguém dizer que o Espírito Santo é uma força quando Jesus usa essa expressão: eu lhes enviarei outro Consolador. Essa palavra outro aqui, ela tem um significado efetivo, né? Nós temos 2 palavras que são traduzidas por outro, assim, na língua em que a Bíblia foi escrita. Uma é alon,
e outra é heteron, não é? Essas duas palavras, esse jogo de palavras, ele se torna muito mais claro quando Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, que admiram-me que tão depressa passasseis da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Então ele diz que eles abandonaram a graça de Cristo para seguir um evangelho diferente, que não é igual ao verdadeiro. Então aqui ele está afirmando que o Consolador, o Auxiliador que virá, é semelhante a ele, possuidor das mesmas qualidades, possuidor das mesmas capacidades, possuidor dos mesmos atributos e totalmente capaz de continuar guiando eles, orientando, protegendo e cuidando deles como Jesus o fez. Então, se Jesus era uma pessoa, esse outro também é. Se Jesus era divino, esse outro também é. Se Jesus possuía os atributos da divindade, onipotência, onisciência, onipresença e tudo mais, esse outro Consolador também possui cada um desses atributos. Talvez a nossa maior dificuldade de nos relacionarmos com o Espírito Santo é o fato de que no nosso convívio nós temos a figura do Pai. Então, quando Deus é apresentado como Pai, nós temos na nossa vivência diária essa referência de um Pai. Quando Jesus é apresentado como Filho, na nossa vivência, na nossa caminhada, nós temos a relação de experiência com o Filho. Mas quando falamos do Espírito Santo, na nossa realidade de vida, nós não temos uma referência que possa nos ajudar a olhar para essa referência e atribuir a essa referência a imagem do Espírito Santo como uma pessoa totalmente capaz, totalmente relacional e totalmente poderosa quanto é. Mas é aqui que entra aquelas palavras de Jesus Cristo no início do capítulo 14. Eu vou, mas eu vou voltar. E enquanto eu não voltar, confie em mim. Então os discípulos deveriam confiar em Jesus Cristo, porque Ele fez a promessa. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro Consolador, outro Auxiliador que irá caminhar com vocês, ao lado de vocês, e ele vai usar uma expressão, dentro de vocês ele estará, fazendo possivelmente uma alusão primária àquilo que aconteceria no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, e aí efetivamente veio habitar na igreja do Novo Testamento, e agora ele é o responsável por essa obra transformadora, que começa com um ministério de acusação. Primeira experiência de um pecador com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo exerce o seu ministério de acusador, gente. E é acusador mesmo. Talvez alguém fique horrorizado assim, um acusador é o diabo, não é mais. Ele foi demitido quando Cristo ressuscitou. Mas é a primeira obra que ele faz na vida de um perdido. Ele convence ele do pecado. Ele convence ele da maldade do seu coração, e não apenas da maldade que há nele, mas da maldade produzida por essa maldade. E aí ele convence esse pecador, e esse convencimento é manifesto de forma tal que esse pecador é levado ao arrependimento, e pela iluminação desse mesmo Espírito, aí sim ele mostra a cruz como a solução de Deus para o problema da culpa, da condenação e do castigo que o pecador ele merece por ser pecador. Então, nesse sentido, o Espírito Santo ele trabalha primeiro confrontando e apontando o erro do pecador, para depois do perdão começar essa obra transformadora. Então, ele é alguém que veio para estar ao nosso lado. Ele veio para ser o nosso ajudador naquilo que nós não temos a capacidade de fazer.
Nós não temos um exemplo, sempre oramos no início do culto: Deus, que o Teu Espírito nos ajude a prestar um culto que chegue perante de Ti como um culto agradável. Por que motivo nós não temos capacidade de oferecer esse culto? Deus nos ajuda a orar como convém, que o Teu Santo Espírito nos guie. Por quê? Porque nem para orar a gente sabe. E louvar piorou. E compreender de forma clara as Escrituras, aí é que a coisa fica difícil. E depois fazer com que essas Escrituras sejam aplicadas ao nosso coração e se tornem atitudes práticas. Ele prometeu: eu vou enviar outro ajudador. Eu vou enviar outro ajudador. O Espírito Santo é esse ajudador. E eu acho interessante é que se há outro, é porque já havia um. Então Jesus Cristo foi esse ajudador enquanto esteve com eles. Ele continua sendo, de certa maneira, o nosso ajudador também. Lá na sua carta em 1 João 2,1, ele demonstra Jesus Cristo exercendo esse ministério, só que lá ele apresenta Jesus Cristo como nosso advogado, aquele que está diante do tribunal celestial, nos representando e nos defendendo. Mas aqui nesse texto, enquanto nós não chegamos aos céus, ele diz que está enviando outro para nos ajudar na nossa caminhada. Então tudo, absolutamente tudo, é obra do Espírito Santo, trabalhando, operando, transformando, a fim de nos conduzir até o fim da nossa jornada. E no fim da nossa jornada é Ele que vai aperfeiçoar, é Ele que vai nos transformar, é Ele que nos revestirá de incorruptibilidade, de imortalidade, e nos entregará perfeitos ao Senhor. Então nós estamos sendo conduzidos por Ele, estamos sendo protegidos, estamos sendo fortalecidos, estamos sendo transformados, estamos sendo guiados até aquele dia glorioso em que nós vamos habitar definitivamente com o Senhor. Então aqui Jesus Cristo, ele traz essa segurança para os discípulos, que eles não estariam sozinhos e que a obra que eles teriam que realizar não dependeria da força, da capacidade deles ou de qualquer outro atributo inerente à natureza humana, mas esse mesmo Consolador, esse mesmo ajudador que ele iria enviar, esse mesmo iria conduzir eles em triunfo. E nesse sentido, apesar da vida cristã ser uma vida difícil, é uma vida de luta, uma vida de desafios contínuos em relação a encontrarmos um meio de viver de maneira agradável diante de Deus. Por outro lado, nós sabemos que essa obra será terminada, ela será completada, porque foi para isso que o Consolador veio. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, 18, Paulo vai dizer que com o rosto descoberto, contemplando como no espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória como pelo Espírito do Senhor. A ideia de Paulo é que o Espírito é o Espírito santificador que continuamente está transformando a nossa vida, a fim de que dia a dia nós nos tornemos mais parecidos com o nosso Salvador. Em Filipenses 1,6, Paulo vai confortar os irmãos de Filipos, dizendo para eles: eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 5, virando para o capítulo 6, ele vai exortar aqueles irmãos que negligenciaram com o aprendizado das Escrituras, da verdade de Deus revelada na sua palavra, e por isso estavam na iminência de serem enganados por falsos mestres e abandonarem a fé. Mas no 6,9 ele vai dizer: mas acerca de vós, amados, eu estou convencido de coisas melhores e coisas concernentes à salvação. Então o Espírito Santo, ele veio habitar em nós justamente para realizar essa obra, e nós estamos sendo conduzidos por ele. Ele é o ajudador que vai nos auxiliar numa série de realidades da nossa vida que são necessárias para que nós cumpramos com a vontade de Deus. E para esse Consolador, nesse discurso que começa no capítulo 14 e vai até o capítulo 16, terminando com uma oração do
do capítulo 17, ele vai apresentar o Espírito Santo tendo em si várias situações ou várias responsabilidades com relação à sua ação em nós como povo de Deus. Ele apresenta o Espírito Santo aqui como o Espírito da verdade. Aquele que vai guiar os seus discípulos na verdade. Lá no capítulo 16, 12 ao 15, quando nós chegarmos lá, nós vamos ver a maneira como ele apresenta o Espírito Santo, como aquele que vai guiar, como aquele que vai iluminar, como aquele que vai revelar aos discípulos a vontade do seu Senhor. Então, nesse sentido, o Espírito Santo ele virá ajudar os discípulos para compensá-los aqui imediatamente da ausência física de Jesus Cristo, a ponto de que eles possam se manter seguros. Uma coisa ele diz: quem não é discípulo não tem nenhuma relação com o Espírito Santo. Se não é um convertido, não tem o Espírito Santo, porque não consegue perceber, discernir o seu agir e nem tampouco as suas ações. Daí nós vivemos, paralelamente ao meio evangélico, a esse mundo carismático pagão, né? Tipo católicos carismáticos e outras seitas que existem por aí, que são uma caricatura de imitação da Igreja de Cristo, principalmente no que diz respeito à manifestação de dons sobrenaturais. Então ele vai deixar claro aqui que aquele que não é discípulo, ele não tem o Espírito Santo, ele não conhece, ele não consegue enxergá-lo agindo, e aí por diante: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. A experiência do Consolador, do ajudador Espírito Santo, ela é uma prerrogativa, é uma experiência que diz respeito à realidade de vida que possui somente aqueles que experimentaram a salvação verdadeira. O mundo não pode conhecê-lo, o mundo não pode recebê-lo, o mundo ele não pode perceber as suas ações. A relação do Espírito Santo com o descrente, ela começa a partir do momento em que o Espírito Santo o acusa do seu pecado, o acusa dos seus pecados e o convence não apenas da culpa que ele tem pelos seus pecados, mas também da justiça de Deus que lhe é oferecida através de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso no capítulo 16, verso 8 ao 11, quando ele fala novamente do Consolador que virá, e ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E aí ele demonstra claramente porque uma pessoa não convertida vive de maneira tão desordenada e contrária à vontade de Deus. Ele diz: do pecado, porque eles não creem em mim. Mas a marca de um discípulo verdadeiro, ele já deixou claro no início do capítulo 14, é que durante todo o curso da sua vida, ela é vivida pela fé no Salvador. Então o povo de Deus é o povo que crê em Deus. O povo de Deus é o povo que crê em Jesus Cristo. O povo de Deus é o povo que crê na palavra de Deus e dá ouvidos à palavra de Deus. E por amar esse Deus e amar o seu Salvador, ele ama o seu irmão, ele ama o seu próximo e ele guarda os seus mandamentos. Então a profissão de fé em Jesus Cristo, ela precisa ser evidenciada por essa obra maravilhosa e transformadora que o Espírito Santo opera na vida daquele que crê. Certo escritor disse o seguinte, citando João 7,39, ele diz: isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Então, a promessa era feita e foi feita a todo aquele que viesse crer em Jesus Cristo. E aqui, o Espírito Santo, ele é apresentado em seu ministério terreno para com os discípulos de Jesus Cristo, os que creem em Jesus Cristo, em 5 passagens que nós vamos ver à medida que caminharmos pelo Evangelho de João. Hoje, João 14, verso 15 ao 17. Depois, João 14, no 25 e seguinte, ele volta a falar sobre esse ministério do Espírito Santo. João 15, 26 e seguinte. João 16, 4 ao 11, quando ele vai culminar nessa obra do Espírito Santo, convencendo o pecador do seu pecado e aí iluminando o seu entendimento para enxergar na cruz a salvação que Deus propunha ao pecador que crê como prova do seu amor. 16, 12 ao 15. E aqui ele é apresentado sucessivamente como auxiliador, intérprete, testemunha, promotor e revelador. Então, uma das coisas que a gente precisa entender na nossa caminhada cristã é que nós estamos sendo conduzidos, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo transportados. E a realidade de uma vida de obediência que revela e que manifesta atitudes de busca, um padrão de vida que se conforme com a verdade de Deus, não é o resultado direto do nosso esforço sobre-humano, mas é apenas a evidência de que o Deus que começou a boa obra, Ele está realizando essa boa obra e Ele vai completar essa boa obra. Ele vai completar. Porque se deixasse por nós, nós estaríamos perdidos. Mas uma coisa nós sabemos: chegaremos ao fim da jornada por causa da sua promessa. Ele enviou o outro Consolador. E uma das coisas maravilhosas que ele já deixa claro na promessa aqui é que ele enviou esse Consolador para estar comigo e com você para sempre. E aí você deve entender-se sempre enquanto essa realidade de vida e de mundo existir, até o momento em que nós sejamos entregues ao reino de Deus agora perfeito. Isso é necessário porque é comum, muitas vezes nós ouvimos de pessoas que entram em conflito dizendo: Deus me abandonou, Deus desistiu de nós, o Espírito Santo saiu de mim, ou alguma coisa desse tipo. Mas Cristo não disse que enviaria o ajudador para, se nós fizéssemos alguma coisa, ele iria virar as costas, arrumar a mala e ir embora. Ele disse que não é assim. O outro ajudador, ele vai ficar com vocês para sempre. Para sempre. Não existe condição aqui. Não existe nenhuma ameaça. Não existe nenhuma prerrogativa. Por que motivo? Porque ele veio justamente porque a gente não pode cumprir prerrogativa nenhuma. Nós não temos o poder de viver de maneira impecável. Nós não temos poder nenhum em nós de viver em conformidade de maneira completa e absoluta à vontade de Deus estabelecida. É por isso que o sangue está sobre a nossa vida. Estava conversando com Mônica lá em casa, dizendo que nós não podemos confiar nas nossas obras, porque por mais aparentemente perfeitas que elas pareçam, elas estão manchadas com pecados. E aí, na hora de Deus se relacionar conosco e aceitar as nossas apresentações de louvor, de gratidão a Ele, o que vai fazer diferença na aceitação é se tem o sangue ou se não tem. É se tem o Espírito Santo habitando ou se não tem. E se temos o sangue de Cristo aspergido sobre nós, que trouxe perdão e purificação, e temos o Espírito Santo, outro Consolador prometido, que não apenas estará ao lado e no meio, mas estará habitando no povo de Deus, então podemos olhar para a eternidade com um olhar de esperança, sabendo de verdade que o Deus que começou a boa obra, Ele há de completar. E isso é importantíssimo. Na hora, eu estava conversando com umas pessoas a semana passada daqui da igreja, isso é imprescindível nós lembrarmos na hora que o Adão resolve subir para respirar, como disse Lutero. Aquela frase conhecida dele: eu pensei que o velho Adão tinha morrido afogado quando eu descia as águas batismais,
mas eu descobri depois que o miserável não sabia nadar. Então, às vezes, ele sobe para respirar. E é justamente nessa hora que os crentes que ainda não conseguem compreender essa graça que começou e vai nos entregar perfeito, às vezes entram em conflito pelas setas do diabo que são lançadas tentando botar na sua mente ou colocar lá dúvida de salvação. Nós estamos sendo conduzidos por Deus, nós fomos comprados por Ele, estamos sendo transformados e perfeição só virá no fim. E não serão as nossas limitações e imperfeições que devem nos levar a descrer na nossa salvação, o que de alguma maneira Deus parou na obra. Nesses momentos, o que vai nos continuar olhando para frente com um olhar de esperança é saber que aquele que prometeu, como é aplicado a Abraão, ele é poderoso para cumprir as promessas que fez. Então ele prometeu que estaria conosco, ele prometeu enviar o ajudador. E esse Espírito Santo foi dado como selo para o dia da redenção, para que nós soubéssemos que ele vai completar a obra. E diante de todas essas apresentações aqui do Espírito Santo como ajudador, intérprete, testemunha, promotor e revelador, quando nós saímos de João e vamos para os sinóticos, nós descobrimos o Espírito Santo como aquele que iria revelar, como aquele que iria iluminar o entendimento dos discípulos na hora que eles tivessem que testemunhar da sua fé. Com toda a sua imperfeição, com toda a sua limitação, com todas as suas fraquezas e debilidades, o seguidor de Cristo pode ter a confiança que ele começou a boa obra. E a parte das nossas dificuldades na jornada, ele vai completar a obra que começou. Para isso, ele enviou o seu Espírito. Não apenas para nos ajudar a amar a Deus obedecendo os seus mandamentos, não apenas para nos transformar nessa comunidade que, a parte das imperfeições que cada um tem, conseguimos amar uns aos outros, mas aquele que há de nos transformar, como Paulo diz, foi citado em 2 Coríntios 3,18, de um degrau de glória a outro degrau de glória, para no último dia, quando encontrarmos com o Salvador na sua vida, ele nos entregar perfeitos. E aí sim, todo mal ficou para trás, toda dor ficou para trás, morte ficou para trás, angústia, sofrimento, tudo ficou para trás, e agora será comunhão, alegria e paz eterna ao lado do nosso Salvador e ao lado do nosso Criador. Por isso, com a sua cabeça, pense nisso. Pense nisso. Se eu amo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos. Eu guardo os seus mandamentos. É evidência. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, ainda que para ele eu seja inimigo dele. E ele, como meu inimigo declarado, ainda faça coisas más para mim, mas eu vou amá-lo, porque quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. E um dos mandamentos é amar o próximo, um dos mandamentos é amar o irmão, e aí por diante. Então, se eu amo, eu provo através de uma vida que busca a obediência à sua vontade. E talvez eu e você possa confessar humanamente falando, não há forças em mim para isso. Ele enviou o ajudador. Não temos desculpa. Então, se achamos que não dá, temos que pedir a ajuda dele. Temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça com seu poder e nos transforme a ponto de conseguirmos evidenciar o amor de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, que é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque apesar das nossas limitações, sabemos que a obra que o Senhor começou não depende das nossas forças, Senhor, ou de alguma capacidade que tenhamos, mas depende do Teu Santo Espírito cumprir com o propósito para o qual Ele foi enviado. E como o propósito Teu não pode ser frustrado e obra Tua não pode ser impedida, então estamos seguros, Senhor. Ainda que continuamente nos deparemos com as nossas fraquezas e debilidades, estamos seguros,
porque o Senhor enviou o Teu Espírito para habitar em nós, para que nós tenhamos a certeza de que, sendo habitados por Ele, aqui na nossa jornada terrena, nós temos a garantia que seremos entregues perfeitos no fim, a Ti e ao Teu reino. Por isso, que nessa noite nós possamos pensar nisso, possamos pensar, Senhor, e ao pensarmos nisso, possamos não apenas pensar na nossa vida como cristãos, na obra de santificação que o Teu Espírito Santo veio realizar, mas também, ó Deus, na vida daqueles que ainda estão caminhando para a perdição e no poder que há no Teu Espírito para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, como um dia, Senhor, Ele convenceu a nós e nos trouxe para o Teu reino. Por isso que pensar nesse ajudador que veio nos deu ousadia, Senhor, para servir a Ti, tanto no que diz respeito à nossa vida como comunidade, Senhor, cristã, mas também na nossa responsabilidade de anunciar a salvação para aqueles que ainda não têm. Por isso, que o Senhor, nessa noite, por causa da Tua palavra, Senhor, e pela Tua palavra, o Senhor receba o nosso louvor e nos faça voltar para casa pensando nisso, Senhor, e nos faça refletir acerca dessas coisas, a fim de que o Teu nome, e somente o Teu nome, possa ser glorificado, Senhor, em tudo que acontece na nossa vida para o bem, Senhor, e em tudo que é realizado por nós, que redunda em glória e em louvor para o Teu nome. Por isso, recebe nosso louvor esta noite, pela Tua palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? Só lembrando, terça-feira, culto de doutrina, a partir das 8 da noite, daremos continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos. Quinta, vai ter senhoras, ou só o retiro agora? Tem? Quinta-feira, 8 horas, reunião com as senhoras, e sábado, o retiro das mulheres, lá em Araranguá, na EPAC. Então, cumprimente seu irmão. Se você trouxe dízimo ou oferta, pode estar aproveitando esse momento também, para depositar no das ofertas.